Agora, pessoal, antes de chegar aqui na parte da coerência, eu vou mostrar esse texto aqui para vocês, tá? De como ele foi elaborado. Então, a gente tem assim, ó. Sem empatia sobre intolerância, bullying, violência, sem gastar um segundo. O texto, ele é da ESA, só ficou um pouco repetido nessa parte do 100, né? Um segundo, imaginando como o outro se sente, de onde vem, qual contexto foi criado. Ao que foi exposto, sem se lembrar que cada um tem sua história, e sem tentar entender como está na pele do outro, surgem os crimes de ódio, as discussões acaloradas nas redes sociais. É preciso ter empatia para aprender que não existe verdade absoluta. Então, ele começa esse texto aqui. Segundo Aristóteles, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nesse viés, vale mencionar a empatia, prática de se colocar no lugar do outro para absorver e compreender sua história, origem e um dos principais modeladores do ser humano. Desse modo, pode-se afirmar que tal ação é indispensável na sociedade atual, considerando que a falta da empatia é gerada por motivos egoístas, ocasionando graves consequências. Então, ele trouxe ali essa parte, entre aspas, que é a citação do Aristóteles. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nesse viés, ou seja, nesse aspecto, nesse contexto, vale mencionar a empatia, prática de se colocar no lugar do outro para absorver e compreender sua história, origem, um dos principais modeladores do ser humano. E ele já traz o fechamento dessa introdução. Quando ele aplica desse modo, pode-se afirmar que tal ação é indispensável na sociedade atual, considerando que a falta da empatia é gerada por esses motivos, né? Só que ele traz o considerando e ocasionando, que são verbos no gerúndio. Pode até deixar assim, só que ele tem que perceber ao longo do texto se ele faz repetições, para que não, esse texto ele não fique repetitivo. Mas percebam que ele usa conjunções, ele usa o segundo, ele usa ali desse modo, né? Então, ele faz ali a utilização das conjunções, que é extremamente importante. Depois, a priori, ou seja, primeiramente, principalmente, pode-se destacar o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. O pode-se já foi colocado antes. Então, ele tiraria daqui e colocaria a priori, destaca-se o seriado. Ele tira ali esse pode-se. Todo mundo odeia o Chris, em que a falta de empatia é em consequência do egoísmo. Então, tira o pode-se. Na série, ele vai explicar o que acontece na série do Todo Mundo Odeia o Chris. O personagem principal, Chris, sofre diariamente em sua escola preconceitos e agressões de Caruso. Ele explica aí quem é Caruso, né? Menino que pouco se importa com questões sociais e origens do seu colega de classe. O colega de classe, o qual, então ele usa o pronome relativo para retomar. Por ser o único estudante negro de sua escola, é vítima de apelidos e de piadas. Dessa maneira, se ele usou desse modo antes, ele utiliza lá no primeiro desenvolvimento dessa maneira. Vê-se que as pessoas que não aplicam a prática da empatia no meio social são as principais causadoras de intolerância, como Caruso, que achava normal oprimir seu companheiro por ser branco, cresceu com tal pensar. Então, ele trouxe a ideia do a priori ali, como eu falei para vocês. O pode-se vai tirar, porque já houve essa menção antes. Ele explica o seriado e depois coloca dessa maneira, ou portanto, ou por conseguinte, ou sendo assim, todos os conectores que não tivessem sido usados. A priori foi usado, né, ali, depois dessa maneira. Né, e ele fala na série, no contexto e tal. Depois, no segundo desenvolvimento, ele já coloca consequentemente, ou houve ali uma ideia de causa e consequência. Importa dizer que sem empatia sobre a violência, como aconteceu no massacre de Suzano, em São Paulo. Ele já trouxe ali outro contexto para que a gente possa analisar essa falta de empatia, que foi o que aconteceu em Suzano. E explica o que acontece ali. No ocorrido, 2 ex-alunos invadiram a antiga escola e cometeram um assassinato em massa, executando alunos e funcionários da instituição de ensino. Após a ocorrência, ficou confirmado pela polícia que um dos assassinos era vítima de bullying e isolamento social, o que o fez cometer tal atrocidade, considerada como vingança àqueles que o intimidavam e julgavam. Logo, um fechamento agora para o segundo desenvolvimento. Então, houve aqui um fechamento para o primeiro
e aqui houve o fechamento para o segundo. Usou aquilo dessa maneira e aqui ele usou logo. Então, reparem, gente, que não está repetido. Vocês podem perceber que não tem repetição ali quanto a conectores, o que é o correto. Quanto mais conectores você utilizar de forma correta e não repeti-los, ficará muito melhor. Quando chega aqui na conclusão, ele utiliza o por conseguinte. Por conseguinte também não foi colocado antes. Observa-se o conceito de empatia e sua prática estão se desvalorizando. Aqui ele já errou. Você vai tirar ali, porque a ideia do gerundismo, que não pode acontecer. Então, ele vai colocar, por conseguinte, observa-se o conceito de empatia e sua prática se desvalorizaram, ou tem se desvalorizado. Ou ele vai colocar, observa que o conceito de empatia e sua prática tem se desvalorizado, tá? Ou ele vai colocar, observa que o conceito de empatia e sua prática se desvalorizaram. Porém, é tempo de modificar tal situação caso o ser humano passe a respeitar e se colocar no lugar do próximo, entendendo sua dor, origem, vida e situação. Então, aqui ele vai continuar. Só vai mudar essa primeira parte aqui que está no gerundismo, com o gerundismo. Assim, a frase de Aristóteles se tornará real. Mostrando, ele vai tirar aquilo ali. Então, ele vai colocar a ideia já de um objetivo. Então, ele vai colocar para mostrar que o ser humano é modelado por suas ações, confirmando que sem empatia não há saída? Não. Ele vai tirar aquela parte final. Então, ele vai deixar assim a frase de Aristóteles se tornará real para mostrar que o ser humano é modelado por suas ações. Ponto final. Tiro confirmando que sem empatia não há saída. Aquilo ali, gente, é uma ideia de uma linguagem informal, o que não pode ter no texto, tá? Então, vai ficar justamente assim. Então, reparem que há conectores ali, a presença de muitos elementos importantes. Então, quando ele já fala aqui de coerência, você tem, gente, que a coerência, principal da coerência é você seguir esse tema, é seguir a progressão do tema, e é você seguir ali também a tipologia do texto. Então, quando você fala em progressão temática, você tem que seguir o tema e seguir, né, a tipologia textual. O texto, qual é o tipo? Então, a coerência é a possibilidade de um texto, enquanto evento de comunicação, fazer sentido para a pessoa que o recebe, o usuário. Para isso, devem estar presentes alguns critérios lógicos que vão dar sentido à totalidade do texto, em sua relação com o mundo externo ao texto. Então, a coerência e o sentido de texto vão estar relacionados aos conhecimentos prévios que eles ativam, né? A todos esses conhecimentos. Então, coerência, sentido no que diz respeito à progressão do tema e à tipologia. Eu vou pensar, camarão, amendoim, leite e ovo. Não tem uma lista ali que tem uma coerência explícita. O que ela vai dizer? O sentido ele pode estar comprometido quando a pessoa só escreve esses itens, pela uma falta de informação, né? Então, esses itens da lista ali soltos, a pessoa não vai entender para que serve. A não ser que a pessoa colocasse lista de compras ou ingredientes para o preparo do prato X, ou alimentos que podem dar alergia, e aí sim a pessoa entenderia. Você lê isso de uma forma assim, jogada, entre aspas, camarão, amendoim, leite e ovo, isso é para quê? Para item da lista de compras, ingredientes para o preparo de um prato, alimentos que podem causar alergia, a pessoa não ouve ali um nexo, uma construção de sentido. Então, essa coerência ela tem esse objetivo de preservar o sentido do texto, garantir que a intenção desse emissor da mensagem ela possa ser recebida e compreendida por quem vai a receber. Esse emissor que vai passar é a pessoa que vai receber. Então, a coerência ela tem, ela vai dizer respeito, ela diz respeito, no caso, a essa visão do texto de uma forma global. Então, existe o princípio da não contradição, da não tautologia e da relevância. Não contradição, o texto não deve possuir contradição interna. José é muito alto e baixo? Como assim? Alto e baixo, houve uma contradição. Hoje à noite vai fazer sol, como à noite pode fazer sol, né? Então, teve aí contradições internas. Não tautologia, o texto ele não deve se repetir.
Então, mesmo com o uso de palavras distintas, João entrou no carro, embarcou na viatura, adentrou o automóvel e partiu, né? É importante que você utilize sinônimos, mas se você traz ali uma ideia muito extensa sobre algo, ainda assim ele vai ficar repetido, né? João entrou no carro, viatura, automóvel, então você utiliza ali muitos termos que fazem referência ao mesmo. Você aplicou sinônimos, porém ficou tudo em relação à mesma ideia, o que não pode acontecer. Relevância, o texto deve possuir uma sequência lógica de eventos, né, que estejam relacionados aí. Então, hoje recebi um telefonema muito importante. Apesar de muitos atribuírem ao britânico Graham Bell, o inventor do telefone foi o italiano Antonio Meucci. Logo que atendi, sabia que minha vida mudaria. Princípio da relevância. Então, o texto deve possuir uma sequência lógica de eventos relacionados entre si. Não houve ali uma sequência lógica de eventos relacionados, né? Então, o texto ele ficou muito confuso. Primeiro ele fala de Graham Bell, que hoje ele recebeu o telefonema dele, só que o inventor do telefone foi outro, ou seja, ele confundiu tudo ali, não houve uma relação lógica. Quando a gente faz as transições entre os parágrafos, vão desempenhar um papel crucial na construção de coerência e coesão. Elas estabelecem conexões lógicas entre as ideias e contribuem para a fluidez e progressão do texto. Então, quando a gente fala aqui, ó, né, existem várias formas de realizar essas transições. Uso de conectores, que eu falei anteriormente, das conjunções, né? O eu, como também o além disso, por outro lado, por exemplo, mas também, o porém, contudo, são conectores que vão fazer essas transições nos parágrafos. Repetição de palavras-chave, né? Não podem colocar. Só que, ao repetir as palavras ou termos, no início do próximo parágrafo, é possível estabelecer uma conexão. Então, quando você repete as palavras-chave, você precisa saber para que você vá utilizar isso no sentido de transição entre parágrafo. Aí você pode utilizar, tá? Mas se você ficar repetindo no texto, não. Mas sendo uma repetição de palavra-chave para que você construa a transição no parágrafo, aí você pode. Porque essa repetição ali ela vai ajudar a reforçar essa continuidade no texto. No uso de pronomes, como foi falado anteriormente, homem, ele, mulher, ela, né? Homens, eles, mulheres, elas. Isso, ideia anterior. Este, esta, ideia posterior, catafórica. Então, você entende ali a ideia dos pronomes. Causa e efeito, né? Quando existe essa relação ali, você sabe que há uma relação de causa e consequência. Então, você vai utilizar o consequentemente, dessa forma, por isso, assim sendo, como resultado, né? Então, você vai ter as ideias certinhas para você utilizar. Os tipos de transições aditivas, né? Além disso, da mesma forma, também, igualmente. Então, você trouxe uma ideia aditiva, que está adicionando uma ideia a outra. Então, por exemplo, o aquecimento global é um desafio urgente. Como também, ou além disso, ou também, ou né? Você trouxe uma ideia que adiciona uma ideia a outra. Então, você tem uma transição aditiva para acrescentar informação. Já na transição adversativa, você faz uma oposição, uma ideia contrária. Então, porém, o mais, no entanto, todavia, o apesar disso, o contudo, e aí você traz essa ideia adversativa. A mudança climática requer ação imediata, porém, contudo, todavia, muitos governos ainda estão relutantes em implementar medidas de mitigação eficazes. Então, você trouxe uma ideia adversativa, né? Na parte do exemplo prático, não vou mostrar aqui para vocês, porque a gente já viu anteriormente a redação, né? Que eu mostrei para vocês e a gente conseguiu analisar um pouco disso. Então, gente, realmente é treinar essas teorias e colocar em prática. Quanto mais prática você tiver, né, na parte ali do treino, da redação, tem tudo para fluir dar certo, tá certo? Contem comigo e até a próxima.